E se cumpre, portanto, ali nesse período, né, o que estava previsto na palavra de Deus e foi traduzido para uma língua gentílica. Bom, então você anota lá agora na sua linha do tempo. Este período entre o final do Império Medo-Persa e o início e logo ali o começo do Império Greco-Macedônio, ele está localizado num período que a gente chama de intertestamentário ou período interbíblico. Por quê? Porque o livro de Malaquias se encerra ali no finalzinho do pós-cativeiro, né? E não se há mais profecias. Lembrando também que o povo de Israel é uma monarquia derrotada, porque eles existem como Estado, nação, mas não tem rei, não tem governo. Eles ainda estão debaixo da mão daqueles que estão governando sobre as outras nações, como os greco-macedônios e também depois, posteriormente, os romanos, ali a partir do ano 68 a.C. Então, esse período interbíblico, ele não está descrito na Bíblia. É um período de silêncio. Não há profeta que se levante e não há fatos descritos na Bíblia nesse período. São 400 anos de silêncio da parte de Deus. Somente quando João Batista se levanta no deserto é que Deus volta a falar. Mas aí já é a preparação para a vinda do Messias, para que Jesus se revele como o Cristo, Salvador do mundo, depois de seus 30 anos já de vivência. Bom, então vamos encerrar por aqui, porque senão nós vamos nos prolongar muito. Para a gente encerrar este mapa do tempo, finalizar, depois do ano zero, é importante você marcar os 33 anos da morte de Cristo, da vida de Cristo e morte, evidentemente. Depois, o ano 70, ele é importante, porque o ano 70, ele determina ali o governo de Vespasiano em Roma, na Roma Ocidental, e este imperador Vespasiano, ele entrega nas mãos do general Tito a incumbência de acabar com uma rebelião que havia dentro da cidade de Jerusalém por parte dos judeus. Lembrando que os judeus, desde o período intertestamentário, fizeram várias rebeliões. Mas ali, entre os anos 67 até o ano 70, depois de Cristo, houve uma grande rebelião em Jerusalém. Os judeus se unificaram, criaram grupos armados para se defender contra Roma, para se libertar de Roma, e isso causou muita perturbação dentro do Império Romano, a ponto de Vespasiano dar carta branca para que o general Tito acabasse com aquela rebelião. E o general Tito, ele devastou com os judeus naquele tempo, destruiu boa parte, destruiu o templo, cometeu um genocídio, segundo a história, né? Flávio Josefo até fala sobre isso. Ele cometeu um genocídio a ponto de ter corpos e sangue espalhado por toda a cidade. E aí, a partir daí, você vai ter a diáspora dos judeus, onde eles se espalham pela terra e só vão se encontrar novamente, agora não no estado de Israel, no sentido do antigamente, mas agora no estado de Israel decretado ali pela ONU, somente no ano de 1948. Até lá, do ano 70 até o ano 1948, são quase 1000 anos, ou seja, são quase 1000 anos de dispersão pela terra, vivendo em várias nações, como, muitas vezes até como desconhecidos, e só se reúne ali para um Estado de Israel, agora decretado pela ONU, que está até hoje lá, enfrentando muitas dificuldades, principalmente por causa da presença do Islã naquele local. Bom, gente, nós vamos parar por aqui porque tem muito assunto para ser discutido aqui, mas aí você anota lá na sua linha do tempo, não se esqueça de colocar, né, o período patriarcal. Primeiro você tem os primórdios, que é ali do Éden até Abraão, o período patriarcal, a partir de Abraão até Jacó, até a família de Israel, depois de Israel em diante até
o tempo dos juízes, você tem o período teocrático, onde Deus é o governo absoluto do povo. A partir do rei Saul, você tem o chamado período monárquico, onde Israel escolhe um rei, escolhe ter um reinado. Nesses primeiros 3 reinados, nesses primeiros 3 sucessores, você tem um reino unido, e depois você vai ter um longo período de reino dividido entre judeus e israelitas. Os israelitas ficarão por menos tempo, porque serão dominados pelos assírios, e os judeus só serão dominados posteriormente pelos babilônicos, durarão um pouco mais de tempo. Depois os judeus reconstroem a sua terra, os israelitas estarão dispersos, de alguma maneira eles vão se encontrar talvez na terra dos judeus, mas os judeus se estabelecerão, por isso que nós ouvimos falar sempre hoje como judeus. Então, anote lá na sua linha do tempo, e aí somente no ano 0, Jesus nasce, e aí começa o advento de Cristo, e depois do ano 0, nós vamos ter o primeiro século da igreja com a morte de Cristo, o período apostólico, o primeiro século da igreja, que muitos costumam chamar de igreja primitiva. Aí, numa outra ocasião, nós estaremos falando sobre isso. Espero que esta revisão, esta breve revisão, ela tenha sido útil para você. Continue estudando os livros, as apostilas. Aconselho que você, assembleiano, adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus, muito importante para você conhecer as doutrinas que foram estabelecidas pela CGADB, Comissão Geral das Assembleias de Deus no Brasil, para que nós tenhamos consistência naquilo que estamos não só pregando, também possamos nos defender com relação à nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês e que possam aproveitar bem os estudos e continuar firmes nessa caminhada, porque a caminhada é longa. Estudar leva tempo e dedicação. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, da Vila Curuçá, principalmente aqueles que estudam no nosso curso do IBAD. Em breve, se Deus quiser, estaremos nos reencontrando na sala de aula. Muito obrigado.